Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da Sua palavra. E o texto hoje para nossa breve reflexão, embora seja o texto que eu ministrei ontem, dia 24, hoje é dia 25 de abril. Eu quero entrar num aprofundamento maior sobre alguns termos. É o mesmo texto, mas a ministração, o Senhor nos deu uma nova palavra a respeito disso. Vamos lá, então vamos para a nossa conversa? Ele encontra-se no livro de Atos, a ponte, capítulo 2, quero ler com vocês apenas um versículo para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Versículo 38, diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo, e então receberão a dádiva do Espírito Santo. Glória a Deus, irmãos. Eu gosto sempre de falar do livro de Atos, tratá-lo como a semente daquilo que nós somos hoje. E quando eu falo nós somos, como igreja fiel do Senhor Jesus Cristo, uma igreja que decidiu caminhar ao céu, que decidiu se parecer com o seu mestre, que é o cabeça, pensar como ele. Não obstante, ele é chamado de o cabeça, porque os nossos pensamentos são deles a partir de agora. E Atos, ele traz essa informação para nós justamente de uma caminhada de homens que, embora não estivessem mais a presença física do Mestre, agora estivessem a presença do Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, que ensinariam eles a caminhar em propósito. E o propósito era justamente naquele momento espalhar a mensagem do reino, para que pudesse resgatar o maior número de pessoas possível, o qual chegou a mais de 2000 anos depois, a pessoas como eu e você, e ela é capaz de transformar vidas, ela é capaz de restaurar sonhos, ela é capaz de devolver vida a quem estava em morte. Ela é totalmente capaz, e ela é uma ponte de Jesus a nós, e é por isso que eu gosto de falar do livro de Atos. Por quê? Porque é um livro de transição, é uma mensagem de transição, e muitas pessoas têm vivido períodos de transição. O período de transição é o processo. Vamos embora? Aprenda a respeitar o processo do propósito. Vamos lá, vamos para esses versículos. Eu quero começar falando. Pedro respondeu. E Pedro respondeu o que, irmãos? Aqueles irmãos, naquele momento, eles tinham vivenciado, naquele exato momento, o derramar do Espírito Santo, a qual os discípulos foram confundidos com homens bêbados andando pelo caminho. Tamanho era o poder derramado, onde pessoas de outras línguas e nações compreendiam eles a falarem na sua própria língua. Eu não sei você, irmão, mas se eu, por exemplo, tivesse o quão bom seria estar, por exemplo, no território dos Estados Unidos e eu tentar falar com as pessoas, e as pessoas provavelmente não iriam me entender, mas imagina, todo mundo te entender naquele lugar, você falando na língua deles e eles na língua de você. Que poder extraordinário é esse? E por isso, por não compreenderem, por não entenderem a situação, trataram como bêbados. Pedro começou a pregar naquele momento. Pedro começou a desempenhar o seu chamado, inclusive de liderança da igreja, tomando a frente das ações como homem de Deus, que Deus levantou e preparado pelo próprio Mestre aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo. Pregou as palavras, a palavra partiu o coração daqueles que ouviam, ou seja, quebrantou. E a palavra, ele tem esse poder de quebrantar o nosso coração. E eles perguntaram: o que devemos fazer? O que devemos fazer é uma pergunta que ecoa pela eternidade, principalmente quando vivenciamos momentos de muitas dificuldades. É um momento em quando nós olhamos para o nosso caminho e analisamos as decisões que nos levaram até ali, e percebemos que decisões acabaram, se tornando trazendo consequências para nós que talvez nós não queríamos colher, que talvez nós não queríamos vivenciar. E naquele momento voltamos os olhos para Jesus, procuramos uma igreja, procuramos uma pessoa de Deus, independente da religião, queremos respostas. O que devemos fazer? E Pedro respondeu: eu gosto, irmão, sabe por quê?
Eu gosto porque a etimologia da palavra Pedro é pequena rocha, ou seja, uma construção. Pedro, o Senhor Jesus fala em Mateus 16 sobre Pedro, tu és pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E uma igreja, ela é justamente isso, meu irmão, uma edificação, não feita por mãos humanas, não essas que nós vemos, aquilo ali é um templo. Aquilo ali é um templo, irmão, e sim pela mão de Deus, pela mão do Todo-Poderoso. E a resposta, ela está justamente no caminho. Ela está condicionada a um caminho, em descobrir que a felicidade não é o destino, mas sim o caminho. E para entendermos isso, nós precisamos voltar a algum tempo atrás. Eu quero ler com vocês 2 Samuel, capítulo 22, o profeta ali escrevendo, ele escreveu para os israelitas, ele escreveu do versículo 31 ao 33 o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor verdadeira. E o caminho de Deus é perfeito, irmãos, e aqui nós devemos já fazer uma ressalva, que a vontade de Deus não é a mesma coisa da permissão de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como Romanos 12:2 fala. Mas a permissão de Deus é justamente nos entregar ao nosso livre-arbítrio e saber que a permissão de Deus, ela está condicionada justamente a um aprendizado. Agora a palavra fala que quando nós nos colocamos no caminho dele, ele protege todos que se refugiam nele. Está no versículo 31. No versículo 32 fala assim, pois quem é Deus, senão o Senhor? E eu gosto dessa pergunta de Samuel, porque todos nós, irmãos, vamos ter um Senhor na vida. Eu posso ser o meu próprio Senhor, Satanás pode ser o meu próprio Senhor, o dinheiro pode ser o meu próprio Senhor, qualquer coisa pode ser o meu Senhor. Mas o verdadeiro Senhor, somente aquele que tem a capacidade de trazer felicidade para nós, é o Deus, o Todo-Poderoso. E Samuel continua perguntando no versículo 32, e quem é rocha senão o Senhor? Ou seja, quem pode oferecer para nós firmeza? A palavra rocha, ela dá uma ideia de firmeza, da imutabilidade de Deus, que ele não muda. Ele não desistiu de nos amar, ele não desistiu de nos abençoar, mas ele também não desistiu de nos ensinar. Ele não desistiu de ser amor, mas ele também não desistiu de ser justiça. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. E isso que traz para nós grande segurança e estabilidade na sua palavra. E Samuel continua falando que Deus é a minha fortaleza e minha força, e ele me traz salvo. Ou seja, todos os recursos que nós precisamos para o caminho, só encontramos no caminho de Deus. Qual que é a diferença, irmão Alisson, do caminho de Deus com o meu caminho? Irmãos, pessoas podem ser prósperas, sim, sem Deus. Eu não duvido disso. Mas a verdade é que para as nossas fraquezas e por o aperfeiçoamento, somente o caminho de Deus concede o próprio Espírito dele, que é capaz e perdão para os pecados. Somente o nome de Jesus salva. Então, fora de Deus, nós podemos sim até vencermos a nossa fraqueza, mas nós não temos acesso à eternidade e nem acesso às promessas que o Senhor tem para nós. Eu não tenho dúvida disso. E Pedro entendeu e falou, e trouxe a resposta. Essa é a resposta, o caminho. O caminho é a resposta, e a resposta está no caminho. E começa com um simples passo, irmão. Qual? Arrependam-se, ele fala assim, vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados. Irmão, e perceba qual verbo ele usa, dever. Nós falamos muito de direito e todos nós ficamos ligados na promessa, mas tem um dever, tem algo que deve ser feito. Agora, logicamente, dever não quer dizer que nós somos obrigados a fazer, irmão. Por exemplo, você está de frente para um sinal vermelho, você pode passar, você fica à vontade em passar. É algo que nós devemos entender, que o arrependimento é uma decisão pessoal. E isso não deve ser imposto a ninguém, irmãos. Muitas pessoas creem que devem decidir pelas outras. E a persistência, ela acaba se tornando justamente e eu vou, me permite o perdão da palavra, até um tipo de burrice, quando não depende de nós. Algo que não depende de nós para que aconteça. Nós não devemos. A decisão, ela é pessoal, de arrependimento de cada um, de cada pessoa, irmão. Eu tive que me arrepender. Por exemplo, a minha colheita foi ruim, irmão.
a depressão massacrando, a ansiedade que não deixava eu dormir, e eu continuava cada vez mais me afundando no meu caminho. E fruto de quê? De droga, de pornografia. E hoje eu não tenho dificuldade de falar nisso. Por quê? Porque foram uma vida velha que ficou lá para trás. E eu tornei-me, nesse arrependimento contínuo, viciado em construir o meu eu, em reconstruir. O arrependimento, ele fala de uma reconstrução, de eliminar tudo aquilo de ruim da nossa vida, todas as, sabe, deixar de plantar a semente ruim para plantar a semente boa, demolir aquilo que nós construímos, demolir o nosso castelo da fantasia e construir um castelo verdadeiro e firme no Senhor. Quem é a rocha, senão o Senhor? Pedro, tu és pedra. Tu és pedra. E olha, eu quero ler mediante a isso com vocês Deuteronômio, capítulo 5, versículo, palavras de Moisés agora, do versículo 32 e 33. Ele fala assim, ó, depois de terminar, depois de dar uma exortação ao povo, ele dá o segredo de viver feliz. Ele fala, portanto, tenham cuidado em fazer tudo o que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desviem para a direita, não se desviem para a esquerda, e sigam fielmente o caminho que o Senhor, seu Deus, estabeleceu para vocês. Somente assim vocês terão vida longa e próspera na terra da qual vocês vão tomar posse. E aqui está falando da terra prometida. Tem uma terra prometida, mas para entrar na terra prometida é necessário passar pelo caminho, ou seja, o plano é de Deus. E o arrependimento, ele se torna justamente essa decisão. Agora, irmãos, até mesmo fala assim, mas eu não quero nem obedecer a Deus nem o diabo. Irmão, quem está fora do caminho já é do diabo, conforme Mateus 13 fala. Agora, dentro do caminho, nós vamos enfrentar perseguição, vamos enfrentar dificuldade, e que o Senhor usa para tudo em nosso aperfeiçoamento. Mas somente Ele pode fazer a gente chegar à terra da promessa. Somente o Senhor Deus tem esse poder, somente o Senhor Deus. Ele fala, Moisés fala, sigam fielmente. Aqui ele coloca a fé em ação, o caminho que o Senhor, seu Deus, estabeleceu. Foi o Senhor, seu Deus, que estabeleceu para vocês. E isso é pessoal, irmão. Cada um é pessoal. Por exemplo, Moisés, ele cresceu no palácio, mas Deus tinha um plano para ele no deserto. Já José, diferente dele, José, ele cresceu no deserto, criado pelo seu pai Jacó, mas Deus o usou grandiosamente dentro de um palácio. Então jamais devemos nos comparar um caminho igual um do outro, sabe? A gente não deve confundir unidade com uniformidade. Chegamos em alguns lugares, parece que para servir a Deus precisamos ser igual a uma pessoa. Não, meu nome é Alisson e assim Deus me fez. Muitas pessoas, por exemplo, não podem dar uma palavra de como foi o caminho das drogas. Por quê? Porque não vivenciaram, e eu vivenciei. Eu vivenciei divórcio dentro de casa, eu vivenciei a pornografia, vivenciei escolhas ruins, vivenciei dependência emocional, e o Senhor foi me habilitando ao longo do tempo. Agora, arrependimento está no gerúndio, por quê? Porque justamente fala dos nossos passos, e eles vão se tornando cada vez mais firmes, e isso leva ao próximo passo. Qual que é o próximo passo? Primeiro, arrependimento, a decisão de se colocar no caminho. Batismo. Ao contrário do que muitos creem, irmão, e eu não tenho nada contra esse ritualismo que foi instituído até pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala que devíamos ser batizados, mas Ele mesmo não batizava, porque o batismo é Ele. O batismo é Ele. É uma imersão no rio de Deus. Aquele lá da água é apenas simbólico. Ele está representado em Ezequiel 47. O profeta Ezequiel teve uma visão, foi levado a um anjo tomado pela mão, chegou ao lado do templo de Deus. E qual que é o templo de Deus, irmão? Eu e você. Desse templo jorrava um rio, e o anjo convidou ele a entrar. Primeiro, ele colocou os pés. Os pés fala da caminhada, de limpar as caminhadas, a partir do momento que nós decidimos entrar nesse rio. Logo depois, ele foi caminhando um pouco mais profundo, e as águas começaram a dar no tornozelo. O tornozelo fala de uma certa firmeza, de propósito. E logo depois ele caminhou mais um pouquinho, vai dando as medidas, e ele chegou com as águas no joelho. O joelho fala do momento que nós chegamos à dependência, que a oração se torna algo primordial.
sim, conectados na videira, não tem como ser diferente. Olha, mais para frente, as águas que davam no lombo, ou seja, ele já estava quase todo imerso, até que ele se joga no rio de Deus. E quem se joga no rio de Deus, irmãos, perde o controle. Não tem controle. O batismo é justamente entregar as rédeas na mão de Deus, eliminar o plano B e apenas entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não quer só, sabe, te salvar, ele quer ser o Senhor da sua vida. Confesse o Senhor Jesus com a boca e ele será o seu Salvador. Ou seja, se ele é o seu Senhor, ele será Senhor do seu casamento, ele será Senhor da sua casa, ele será Senhor do seu trabalho. E ele não abre mão disso. Jesus não é açougueiro, ele não quer somente o coração. E é necessário nós aprendermos a obedecer nesse processo. Agora tem os desobedientes, irmãos. Quando chegamos, e eu me faço parte disso, eu quero falar para vocês, eu era desobediente, cria que obedecia. Salmo capítulo 1, versículo 6, fala justamente disso. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, ou às suas palavras, ou às suas promessas, guardam os meus mandamentos, é o que o Senhor Jesus fala. Mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Saul é um exemplo disso. Saul é o exemplo da igreja infiel e Davi o exemplo da igreja fiel. Saul, ele amou mais a coroa do que propriamente a justiça de Deus. Em 1 Samuel, eu quero ler com vocês, mostra quando o Senhor rejeitou ele. Por quê? Deus deu uma ordem para ele, vá aos amalequitas, mata o rei, mata todas as suas plantações, põe fogo em todas as plantações, matem todas as suas criações e não deixe sobreviver ninguém. E ele foi poupando, para quê? Para mostrar para o povo que ele tinha um controle sobre aquilo que ele estava fazendo. E muitas vezes nós nos colocamos no caminho e queremos fazer dessa forma. Em 1 Samuel 15 mostra a reprovação de Deus. Olha o que o profeta fala no versículo 22 e 23, para ilustração disso que eu quero falar. Samuel respondeu: acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que ele ordena do que nas ofertas de gorduras e carneiros. Ele tentou sacrificar um pouco para Deus para justificar. E isso fala justamente do ser humano tentando se justificar a si mesmo. Ele fala, porque rebeldia é tão grave como o pecado de feitiçaria, e teimosia é tão sério como adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou você para que não seja rei. E essa imersão começa ali justamente. Alguns ficam no nível raso, não se entregam, mas alguns vão integrando, irmão, a palavra que está implantada dentro do nosso coração e começa a obedecer parcialmente. Eu olho justamente para Abraão, irmãos, Gênesis capítulo 12, quando o Senhor dá a ordem para ele, fala para ele, fala para ele assim, deixa a tua terra, deixa os seus parentes, a casa de seu pai, vai para a terra onde eu lhe mostrar. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E entre a terra e a promessa tem um deixa. Há uma necessidade de deixar algo para trás. Sai e vai. Entre o sai e vai, o Senhor vai se apresentando e conhecendo. E ali é a medida da fé. Mas no versículo 4, olha o que o Abraão faz. Então Abraão partiu, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló também foi com ele. Quem é Ló? É o sobrinho, amado. Abraão não tinha filho. E Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Não via talvez perspectiva de ter filho, não via perspectiva de ser melhor e obedeceu parcialmente. A grande questão é que todos eles trazem consequência. A consequência da desobediência foi a rejeição do reinado de Saul e da sua descendência. A consequência da obediência parcial começou em Gênesis 13, uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, onde eles dividiram e eles tiveram que separar. Aquilo que Deus tinha determinado se tornou inevitável lá na frente. Em Gênesis 18, está lá Abraão resgatando Ló. Está lá Abraão orando a Deus para resgatar Ló justamente na questão do julgamento de Sodoma e Gomorra. Por quê, irmão? Ló não era uma boa influência. Ló olhava para os campos mais lindos. Ló não era, apesar de ser parente, não era uma boa influência. E Deus faz essa separação para nós. Irmãos, e tem aquele que é totalmente obediente. Eu não. Olha, tem muitos homens obedientes na Bíblia, mas nenhum igual ao Mestre. Nenhum igual a Jesus, irmãos. Nenhum.
E Jesus é o nosso maior exemplo. Eu quero repetir, Jesus, ele é o nosso maior exemplo. Nós fomos chamados justamente para ser a estatura do varão perfeito. E o varão perfeito é Jesus. E como que ele aprendeu a obedecer, irmão? E muitas vezes negam. É por isso que eu comecei falando. Aprenda a respeitar o processo do propósito. Meu irmão, quem esquenta a cabeça é palito de fósforo. Olha, Jesus, como que ele aprendeu? Hebreus 5:8 fala para nós como o Senhor Jesus aprendeu a obedecer. E embora Jesus fosse o Filho de Deus, e está falando da divindade dele, teve de aprender por experiência própria o que era obedecer, por meio daquilo que sofreu. Então, os sofrimentos da vida, tudo aquilo que nós somos colocado diante de nós, e acredite, Deus vai mexer justamente aonde nós temos uma dificuldade, para até que ele se torne Senhor da nossa vida. Foi o caso de Abraão. Lá no final ele teve que entregar Isaac. Não tem jeito. É por meio do sofrimento, é por meio daquilo que nos aflige, é por meio daquilo que nos sobreveio. E o batismo ele está justamente nessa questão de nos tornar filhos rebeldes a filhos legítimos do Pai, parecidos com o Senhor Jesus, enfrentando todos os tipos de sofrimento. Afinal das contas, irmão, nós teremos no mundo muitas aflições, não é verdade? E somente então, entenda, irmão, o batizado em nome de Jesus, deve ser. E o que deve ser, irmão? Deve ser, está condicionado a ser e não a ter, ou seja, ser parecido com o mestre. Para quê? Para que nós venhamos a receber a promessa. Então receberão a dádiva, ou seja, o presente do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós, Colossenses, versículo 1:27, diz, Cristo em nós, a esperança da glória, é tudo aquilo que você tem pedido para Deus, irmão. É tudo aquilo, minha irmã, que você tem pedido para Deus. É Ele que te habilita a entrar na terra prometida. É Ele que te habilita a ter acesso justamente a tudo, inclusive para a sua família, a salvação transbordante. E eu queria hoje tratar de forma pessoal cada um deles, porque, irmãos, porque muitas pessoas estão mais preocupadas em ter a promessa do que ser realmente a bênção. Quando Deus mandou Abraão sair, ele fala, sê tu uma bênção, Abraão. Sê tu uma bênção, meu irmão. Sê tu uma bênção, minha irmã, para aquilo que você pede. E é justamente isso que se trata o Evangelho. O Evangelho, meu irmão, é um estilo de vida, de ser e não ter. Sendo, nós teremos, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque em Mateus 6,33 fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas eu vou terminar com vocês em Salmos, um versículo que mexe muito comigo, porque o Salmo 40, no versículo 1, ele fala, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou aos meus gritos de socorro. Agora, quem em sã consciência parece paciente está gritando de socorro ao mesmo tempo, não é verdade? Mas eu quero ler o versículo 8, porque fala justamente desse processo. Fala assim, minha maior alegria é fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está gravada no meu coração, e só seremos felizes de verdade quando descobrirmos o prazer da caminhada, o prazer, sabe, do lugar que na verdade independente do lugar aonde nós estivermos, a companhia que será a companhia de quem nós estamos é que vai fortalecer justamente o nosso coração e justamente essa obediência. Agora, como que uma lei pode ser gravada no coração, irmãos? Só por meio de experimentações. E a dor ainda é o melhor professor. Só que a dor não é o seu destino, meu irmão. A dor não é o seu destino, minha irmã. É o propósito. E somente quando nós tivermos o reino de Deus estabelecido em nós, é que através de nós conquistaremos as demais coisas. Gostaria de deixar essa mensagem para vocês, para breve meditação. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.